Olha aqui comigo, olha nos meus olhos. Olha aqui, olha nos meus olhos. Olhou? Olhou? Não existe acento crase. O correto é acento grave. O acento grave indica que houve uma crase, certo? Agora, a crase é a fusão de dois As, em regra, porque pode ser um pronome também, sem problema nenhum. Quando dois As se encontram, Romeu e Julieta se encontram, eles se casam. E para indicar que houve um casamento, eu coloco aquele acento. E aquele acento não é acento tônico, não é acento agudo, ele é acento grave, grave, grave isso. Ficou bem claro? Legal, gente. Então, todo mundo aí ok? Legal, hoje nós vamos falar sobre pronomes, pronomes relativos em especial, e vamos fazer algumas questões. Então, ótimo. Primeiramente, gente, temos aí os pronomes relativos. Professor Leo, quais são os pronomes relativos? Tá? Os pronomes relativos, pessoal, os mais comuns, fale comigo. Que, quem, onde, qual e cuja. Que, quem, onde, qual e cuja. Esses são os mais comuns. E aí eu já trago uma novidade para você. Nós temos também os menos conhecidos, mas são pronomes relativos, que é o como, o quando e o quanto. Mas, Léo, o como pode ser pronome relativo? Pode. O quando também pode ser pronome relativo? Pode. E o quanto? Também. Ficou bem claro? Então, olha aí a novidade. Então, ó, pronomes relativos, que, quem, onde, qual e cuja, são os mais comuns. Entretanto, nós temos o como, o quando e o quanto, que também são pronomes relativos. Tudo bem aí, galera? Quantos pronomes nós temos, então, pronomes relativos? Não são 5, são 8 pronomes relativos. Olha aí a novidade, você já entrando e aprendendo coisas novas. Nossa, professor, eu achava que eram apenas 5. Não, são 8 pronomes relativos e nós iremos falar sobre eles. Ficou bem claro, gente? Bem tranquilo? Então, aprendemos aí quais são os pronomes relativos. Alguém tem alguma dúvida? Olha aí, dá um feedback para mim, por favor, para eu prosseguir. Eu vou sempre perguntando, slide após slide, eu vou perguntando a vocês. Legal, gente? Então já sabemos quais são os pronomes relativos. Total, 8 pronomes relativos. E agora, nós temos aí o que é aqui. Todo pronome relativo, ele tem que substituir alguém. Então, grave aí, ó. Todo pronome relativo tem que substituir alguém. E quem que ele substitui? Um substantivo. Então, todo pronome relativo, ele tem que substituir alguém. Quem que ele substitui? O substantivo. Por isso que eu falo, pronome relativo, ó, relação. Ele faz a relação com um termo. Ele evita a repetição, tá? Esse pronome relativo, ele serve como um elemento de coesão textual, um elemento coesivo. Ficou bem claro, então? Então já sabemos quais são os pronomes relativos e você está entendendo agora que o pronome relativo tem que substituir um substantivo. Legal, gente? Então vamos lá. O que, gente? Ele substitui tudo. Grave uma coisa. O que pode substituir pessoas, animais, objetos, coisas, seres em geral. O pronome que é o único pronome relativo, na verdade, ele e o qual, que conseguem substituir quaisquer outros pronomes em regra. Legal? Exemplo, a casa que comprei era muito linda. O que está substituindo a casa, certo? O que está substituindo a casa. Temos o qual também é o pai de tudo. O que é pai de tudo? Ele consegue substituir o que, consegue substituir o onde, consegue substituir o qual. Ficou bem claro? Então, em regra, o que e o qual são irmãos. Ficou bem claro? Tudo bem até aí, gente? Então, eu posso substituir tanto um quanto o outro. O quem, ele é usado especificamente para substituir pessoas, seres, pessoas, humanos. Legal, gente? O quem não pode substituir objetos.
O quem não pode substituir lugares, não pode substituir animais. Muito cuidado. O onde, ele só é usado para lugares, tá bom? Ele não pode ser usado para objetos, não pode ser usado para pessoas, não pode ser usado para animais. Então, somente para quem, gente? Lugares. A loja onde ele trabalha, o onde substitui a palavra loja. Tudo bem até aí? Legal. Então, só estou falando quem que cada pronome substitui por enquanto, né? Qual é o termo, melhor dizendo. O como, ele é pronome relativo, e aí vem a dica. Quando ele substituir a palavra modo, forma e maneira. MFM. MFM. O que é MFM? Modo, forma e maneira. Grave aí, tá? Sei a forma como ele estuda. Tá? Sei a forma como ele estuda. Então, gente, olha que legal a dica do como. Para que o como para que ele seja pronome relativo, ele tem que substituir 3 palavras. MFM. M, modo. F, forma. E M, maneira. A forma como o Léo fala. A maneira como o professor Léo ensina. O modo como ele nos ensina. Então, o como só será pronome relativo se antes dele houver MFM. Ficou bem claro? Tudo bem até aí, gente? Legal? Então, ótimo. E o quanto? O quanto, para que ele seja pronome relativo, é necessário que haja um pronome em regra indefinido antes dele. No caso aí, nós temos o tudo ou todos, tá? Por exemplo, todos quantos vieram. Você não pode falar todos que vierem serão aceitos. A regra, na verdade, é todos quantos. Legal? Todos quantos. Tudo quanto sei. Legal, gente? Olha a diquinha aí passando para vocês, tá? Então, ó, o cuja, nós vamos falar sobre ele, só um momentinho, tá? E o quando, olha que novidade. O quando pode ser pronome relativo. Quando que o quando será pronome relativo? Quando ele substitui uma palavra que indique tempo. Ontem, quando cheguei, ele havia saído. Então, o quando está substituindo ontem. Bem explicado, gente? Tudo bem aí, então? Então, o quando poderá ser pronome relativo quando ele substituir uma palavra que indique tempo. Ficou bem claro? Legal. Então, olha só, nós aprendemos quais são os pronomes relativos, que, quem, onde, qual e cuja. São os 5 mais comuns. E aprendemos também os outros 3, que poucas pessoas sabem, que é o como, que é o quando, legal, e o quanto. Olha só. E aprendemos agora qual termo que cada um substitui. Tudo bem? Bem explicado até aí, gente? Dá um ok para mim, por favor. Vamos então para a próxima parte. Características para que haja pronome relativo. Primeira regrinha, só pode ocorrer em período composto. O pronome relativo só poderá ocorrer em período composto. Se eu falar com você assim, ó, quem é ele? Tá? Em regra, você não tem pronome relativo, porque só tem um verbo. Logo, é um período simples. Só pode ocorrer pronome relativo em período composto. Ficou bem explicado, gente? Então, só pode ocorrer pronome relativo em período composto. Professor, o que é um período composto? O período composto, meu povo, vencedores, guerreiros, é aquele período em que há 2 ou mais verbos. Se eu falar o Léo estudou, é um período simples. O Léo estudou a matéria que o professor passou. Nesse caso, eu tenho passou e tenho estudou. 2 verbos, período composto. Composto compõe-se de mais de um. No caso, 2. Ficou bem claro? Então, só pode existir pronome relativo em período composto. Bem explicadinho? Ótimo! Vamos lá então, meu povo. Olha só. E para que serve o pronome relativo? Para unir 2 períodos simples, fazendo com que os 2 se tornem em apenas um período, e esse período será composto. Ao redigir a sua redação, olha a dica de redação agora, não coloque período simples. Toda excelente redação, ou redação excelente, deve apresentar períodos compostos.
Não use, não empregue período simples, porque ele fica sem nexo, sem interligação. O período composto serve para isso, ligar, deixar o texto mais claro. E aí entra o pronome relativo, para salvar o texto. Perceba, gente, que aqui no meu slide, o garoto estudava português, o garoto foi aprovado no concurso. Eu tenho dois períodos simples, eu vou uni-los, tá? Formando um período composto. O garoto que estudava português, de preferência com o professor Léo, foi aprovado no concurso. Legal? Aí, ó, o garoto, o qual estudava português, foi aprovado no concurso. Eu posso usar tanto o que quanto o qual. Ficou bem claro, bem explicadinho, então. Então, para que haja pronome relativo, tem que haver o período composto. E o período composto é o essencial para que o seu texto fique mais claro, ó. Tudo bem, gente? Legal? E olha, todas as vezes em que houver pronome relativo, tem que haver um substantivo antes. Anote aí. Anote isso aí, você vai precisar. Quando houver um pronome relativo, tem que haver um substantivo antes, ou uma palavra de valor substantivo. Legal? De uma palavra substantiva, né? Ou de valor, exercendo o valor de substantivo. Tudo bem, então? Então, se antes eu falar assim, ele disse que me ama, existe algum substantivo antes? Não, só existe um verbo. Então, não pode ser pronome relativo. O pronome relativo, ele tem que ter um substantivo antes. Se ele faz relação, então ele tem que ter um termo anterior. E esse termo é um substantivo. Ficou bem claro? Ótimo! Olha aí, gente, aprendendo com o professor Léo. Vamos lá! E agora outra coisinha. Todo pronome relativo indica a presença de uma oração subordinada substantiva. Olha que legal! Todo pronome relativo indica uma oração subordinada substantiva. E qual oração que é essa? Adjetiva. Legal? Então, todo pronome relativo indica a presença de uma oração adjetiva. E qual que é a regrinha? Olha que simplicidade. Quando não houver vírgula imediatamente antes do que? Vou colocar o vídeo, ó. Imediatamente antes do que, esse que vai indicar uma oração adjetiva e restritiva. Se houver vírgula imediatamente antes do que, legal, e ele for relativo, aí em regra, tudo bem? Vai indicar uma oração explicativa. Então vamos lá. Sem vírgula, restritiva. Com vírgula, explicativa. Legal, gente? Novamente. Com vírgula explicativa, sem vírgula restritiva. Grave isso aí, tá? Olha aí, ó. O bolo que estava na mesa sumiu antes do que não há vírgula. Oração adjetiva restritiva. O bolo, vírgula, que estava na mesa, vírgula, sumiu. No caso, nós temos uma oração explicativa. Eu estou indo bem passo a passo, nós vamos pegar vários tópicos dentro dos pronomes relativos. Você já sabe quais são, o que eles substituem, só pode ocorrer pronome relativo em período composto. Antes do pronome relativo tem que haver um substantivo. Se não houver substantivo antes, ele não é pronome relativo. Legal? E olha, lembrando, o pronome relativo indica uma oração adjetiva. Adjetiva restritiva sem vírgula. Adjetiva explicativa com vírgula. Bem explicado. Olha aí, por favor, dá um ok, dá um feedback. Dá like aí, gente. Então, ótimo, vamos para o próximo passo. E agora, gente, o pronome relativo tem tudo a ver com regência verbal. E muita gente perde ponto nessa parte. Então, o pronome relativo tem tudo a ver com regência verbal. A mulher de que gosto é muito nova. Olha o macetinho do Léo. Quando houver o que, você vai pegar o primeiro verbo depois do que. No caso 1, nós temos o verbo gostar. E aí nós vamos fazer o papel das mulheres. Mulher adora perguntar, questionar. Vamos questionar o verbo, mete bronca. Quem gosta, gosta de. Então, a forma correta é isso aí, ó. A mulher de que gosta é muito nova. Quando eles colocam o pronome relativo foi bem empregado, nem sempre o problema estará no pronome, mas estará na regência do verbo. Ficou bem claro, gente?
Ficou bem claro? Então, a mulher de que gosto. Você vai pegar o primeiro verbo depois do que e você vai tentar questioná-lo, certo? Número 2, a casa a que ele foi é linda. Perceba que existe um a antes do que. Nesse caso é uma preposição, tá? Então vamos lá. Quem, no caso aí, né? Nós temos quem vai a algum lugar. Por isso ele empregou o a antes do que. Número 3, a loja em que trabalho é famosa. Pegue o primeiro verbo depois do que. E vamos perguntar, quem trabalha, trabalha em. Trabalho na loja, por isso que se empregou o em. Mas professor, e se eu falasse a loja que trabalho? Você estaria cometendo um erro de norma padrão, né? Estaria cometendo um erro na parte gramatical, linguagem coloquial, linguagem do povo, desvio da linguagem padrão. Tudo bem? Não é a pessoa que gosto, é a pessoa de que gosto, a pessoa da qual gosto, a pessoa de quem gosto. Porque se eu gosto é de você, garoto. Eu gosto de você, garota. Campeão, campeã. Legal, gente? Tudo bem aí? Bem explicado? Então, ótimo. Vamos lá! E a última, a pessoa com a qual saí era rica. Uhul! No caso não fui eu não, tá? Já sou casado e minha esposa não é rica. Tristeza. Vamos lá, gente. Então, quem sai, sai com. Eu saí com a pessoa. Então, entenderam? Quando falar em pronome relativo, muito cuidado com a regência do verbo. Porque às vezes vem, o pronome relativo foi empregado corretamente e eles nem falam para você que se trata da regência verbal. E aí, o que você pode fazer? Faz isso aqui, ó. Gosto de, foi a. Você vai pegar o verbo da frente e vai juntá-lo à preposição. Vamos lá, número 1. Gosto de, deu certo. Foi a, deu certo. Trabalho em, deu certo. Sair com. Léo, que legal, cara. Eu posso pegar o verbo e ver se a preposição se encaixa com ele. Se encaixou, a frase está correta. Legal aí? Ficou bem claro? Deu para todo mundo entender? Ótimo. Então, já falamos agora. Vamos para o 7 aqui. Gente, cuidado com o pronome qual. O pronome qual é um pronome relativo que precisa do artigo antes. Muita gente usa o pronome relativo, legal? O qual sem o artigo o. Viu o pai do garoto qual era rico? Não, tem que ser o qual, certo? Grave isso. Então, o qual ou a qual. O o para indicar masculino. O a para indicar feminino, certinho? Vi o pai do garoto, o qual era rico. Perceba que quando eu coloquei o qual ali, gente, na verdade foi um erro aí, né? Vi o pai da garota. Eu coloquei errado, viu, gente? Mas vamos lá. Vi o pai da garota, o qual era rico. Esse o qual deveria se referir ao pai. Já que eu errei ali na digitação, porque foi montado por mim hoje, dezembro darei meu depoimento da vitória. Amém. Isso aí, Flávia. Então, gente, o qual é para substituir o substantivo e deve sempre acompanhar o artigo. Olha o número 2. Conheci o menino e depois a garota que estava na reunião. Então, deixa eu tirar esse slide aqui, porque eu coloquei o trem errado, mas tudo bem. Então, o que eu quero que vocês entendam? Deixa eu tirar esse slide. Vamos lá. O pronome qual, ele sempre tem que estar acompanhado do artigo. O o para indicar o masculino. Vi o pai da menina, o qual ficou rico. Quem ficou rico? O pai. Legal? Vi o pai da menina, a qual ficou rica. Quem ficou rica? A menina. Então, o qual ele é usado sempre com o artigo antes. Grave uma coisa, quando houver dois substantivos, o ideal é você empregar o pronome relativo qual e não o que. Muita gente erra na hora da redação. Por exemplo, né? Conheci a menina e o garoto, tá? Que estava na sala. Errado. Conheci a menina e o garoto que estava na sala. Aí você não sabe quem é que estava na sala. Ou estavam na sala, melhor dizendo. Aí o ideal é você usar os quais. Conheci a garota e o garoto, os quais estavam na sala. Certo? Ou você pode falar que era jovem. Aí se eu falar, conheci o garoto e a garota que era, vamos pôr, inteligente, você pode falar que um só é inteligente. Então, muito cuidado com isso, tá?
Eu coloquei o slide errado, mas tudo bem, sem problema, não mexi nele. Agora, o cujo. Muito cuidado com o cujo. O cujo, ele jamais vai aceitar artigo depois. Grave aí. O cujo não pode aceitar artigo depois. Como assim, Léo? O livro de cujo o autor. Errado. Erradíssimo. Então, ó, o livro de cujo o autor. Eu coloquei errado de propósito. Legal? Aí foi de propósito. Tem que ser o livro de cujo autor. Então, pronome relativo cujo, ele não aceita artigo, o ou a, cuja a, cujo o, não posso fazer isso. Anote também, o cujo não pode ter crase antes dele. Olha o segundo caso aí, ó. A obra a cujo autor, não pode fazer isso não. A obra a cuja autora, não posso colocar o acento grave. Então já está aprendendo duas regrinhas. Não aceita artigo depois, não aceita o acento grave. E lembrando, gente, não é acento crase não, tá? Olha aqui comigo, olha nos meus olhos. Olha aqui, olha nos meus olhos. Olhou? Olhou? Não existe acento crase. O correto é acento grave. O acento grave indica que houve uma crase, certo? Agora, a crase é a fusão de dois As, em regra, porque pode ser um pronome também, sem problema nenhum. Quando dois As se encontram, Romeu e Julieta se encontram, eles se casam. E para indicar que houve um casamento, eu coloco aquele acento. E aquele acento não é acento tônico, não é acento agudo, ele é acento grave, grave isso. Ficou bem claro? Legal, gente. Então, ótimo. Vamos lá, querer. Ótimo. E o cujo, tá? Concorda com o termo posterior, sempre com o termo posterior. A obra a cujos autores. Léo, você falou que não pode usar o artigo. Gente, não pode usar depois. E mesmo assim, o a que vier antes não é artigo, ele é preposição. Tudo bem? E o cujos está concordando com a palavra autores? Se fosse autoras, ficaria como? Autoras. A obra a cujas autoras me refiro. Ficou bem claro? Você aprende agora que o cujo não pode aceitar artigo depois, não pode aceitar acento grave, legal? E o cujo sempre concordará com substantivo à frente. E ainda comigo, nessa super aula, mega ultra aula, aulão do professor Léo, do site Português Play, eu vou falar para você que o cujo sempre terá a função sintática de adjunto adnominal. Anote isso, adjunto adnominal. Bem explicadinho, gente. Então vamos continuar nossa aula, legal? Então já aprendemos. Ótimo. Então legal. E agora, gente, olha o que eu preparei para vocês. Aqui em casa tá parecendo um cinema, muita gente assistindo. Sério, Cirlândio? Olha, obrigado, mano. Tem uma galera aí, que bom, ué. Agora, gente, nós vamos fazer questões de concurso. Muito obrigado, Vicilante. Estou até arrepiado. Olha aqui, gente. Me arrepiei. Eu adoro quando alguém me ajuda, sinceramente. Eu conto com vocês. Divulguem o meu curso. Tem um aplicativo do Professor Léo. Entra no meu Instagram, se inscreva no meu canal. Todo dia eu posto conteúdo aqui. Ah, mas professor, se você posta conteúdo aqui, eu vou assistir por aqui. Meu filho, você não tem noção quanto de conteúdo tem no meu site. É muito conteúdo. E tem coisa que tem lá, claro que eu não posto aqui, né? Não tem como. Ficou claro? Então, agora nós vamos fazer questões e vamos revisar. Você já sabe quais são os pronomes relativos, tá legal? Então, ó, eu vou fazer agora questões com vocês de concursos públicos. Vamos lá, a questão, na verdade, deixa eu ver aqui. Olha aí, questão da banca CESP. Podem fazer aí, questão da banca CESP. Nossa primeira questãozinha. E lembrando, ó, tá vendo? Olha o tanto, vocês vão ver um tanto de questões de bancas cobrando assunto de pronomes. Olha só, caso a expressão em que, na linha 2, fosse substituída por o qual, seriam mantidas a correção e a coerência. Olha o macetão do Léo. A banca CESP, normalmente ela cobra dois assuntos, duas perguntas ali, ó. Ela quer gramática. Primeiramente, gramaticalmente, eu posso substituir em que pelo o qual? Não. Por que não? Grave uma coisa. Como eu tenho a preposição em antes do que, eu deveria também ter a preposição antes do qual.
Em mais O, galera, daria o quê? No qual. Ficou bem claro? Então, a educação superior no Brasil não pode ser discutida sem que se tenha presente o cenário e o contexto no qual ela surgiu. Legal? Então, suponhamos. Então, deveria ser usada a preposição. E ele falou que não, que eu posso substituir o em que, né, pelo o qual. Não, já ficaria errada a parte gramatical. Ficou bem claro, gente? Deu para entender? Questão falsa. Banca CESP, questão falsa. A CESP tem muito essa mania de trocar um termo por outro, envolvendo a parte gramatical e também a parte na semântica. O que é semântica, professor Léo? É o sentido. Semântica é o sentido. Ficou bem claro? Deu para entender? E aí, qual é a dica que eu dou para você se sair bem nas provas da CESP? Isole as perguntas. Primeira pergunta, parte gramatical. Segunda pergunta, parte semântica. Ficou bem claro? Certinho? O lugar poderão usar onde? Não, tem que ser o onde ali não tem como não, viu? O contexto, tá? No qual ela surgiu? Poderia, né? Deixa eu ver. Tenha sempre presente o cenário e o contexto em que ela surgiu, tá? Onde ela surgiu? Na verdade, aí boa pergunta. Poderia usar o onde ali, gente? Coloca para mim se poderia usar o onde. Todo mundo, posso usar o onde ali? O cenário e o contexto onde ela surgiu. Vamos lá. Então, olha só, gente. Vamos lá, tá vendo? Olha a aula do professor Léo. O onde só pode ser usado para lugares. Anote, lugares, somente para lugares. Eu pergunto para você, contexto é lugar, meu povo? Faz isso não, gente. Contexto é lugar, você não pode empregar o onde. Se fosse uma questão ali, você iria errar esse enunciado. Você iria perder ponto. Por isso que se usa o em que. Léo, que é isso? Se eu falasse com você, o trabalho em que fico, né? O trabalho em que fico. Posso usar onde? Posso não, porque trabalho não é lugar concreto, lugar fixo, lugar físico também. Pense assim, ficou bem claro agora? O onde é empregado somente para lugares. Bem explicadinho? Deu para entender, galera? Dá um ok aí, por favor. Então, ótimo, acredito que não pode. Então, surgiu o em, tá tudo bem, gente. Só que aí o onde que não pode. Todo mundo entendeu que não posso usar o onde, porque no caso ali, nós temos uma palavra que não remete a um lugar concreto. Bem explicadinho? Legal. Vamos agora para a próxima questão, Banca CES Gran Rio. Olha a Banca CES Gran Rio e olha aí, qual que é o macete para vocês? Para que o que seja pronome relativo, tem que haver um substantivo antes, tá? Para que o que seja pronome relativo, tem que haver um pronome relativo antes. Então, ó, vem cá, vou dar uma dica para vocês. Quando cair na prova, perguntando se o que é pronome relativo ou não, você vai tentar trocar o que pelo isso. Se você conseguir trocar o que pelo isso, esse que vai ser conjunção integrante. Por exemplo, o Léo falou que me amava. O Léo falou isso. Sempre que você trocar o que pelo isso, ele será conjunção integrante e não pronome relativo. Ficou bem claro? E lembrando que o pronome relativo tem que ter antes dele tem que haver um substantivo, porque ele não é uma substituição, ele não faz uma relação, legal? E você não consegue trocar o que pelo isso quando ele é um pronome relativo. Então, façam para mim esta questão aí. Olha aí, ó. Letra A. O tiro isso? Não tem jeito. Pronome relativo. O que substitui o substantivo tiro? Ficou claro? Letra B. Pensa um novo modelo de desenvolvimento isso. Também não é conjunção integrante, ele é pronome relativo, substituindo o modelo. Letra C. Principalmente por ser o Brasil um país que agrega. Por ser o Brasil isso, não tem sentido. O que pronome relativo substitui país. E a letra D. Deveríamos levar adiante algumas iniciativas isso, também não tem sentido. Logo, pronome relativo.
quando não trocar pelo isso, pronome relativo. E você vai sempre analisar se ele está substituindo o substantivo antes e se há substantivo antes. Na letra E, vamos imaginar isso. Ô, gostosura, que coisa linda. Vamos imaginar isso, conjunção integrante. Resposta letra E, é de elefante. Legal, gente? Sou professor de português, também gosto muito de sua didática. Valeu, David Santos. Excelente, professor. Parabéns, você é gato. Ah, que isso, até gato saiu aqui. Brincadeira, viu, gente? Vamos para a próxima. Vamos lá, próxima questão, banca AOCP. E eu vou passar, vem muita pegadinha mesmo. Gente, vamos lá, banca AOCP, marquem aí, por favor. O elemento destacado introduz uma oração subordinada adjetiva. Olha aqui, ó, vou voltar à aula, quer ver? Só um momentinho. Olha o que o professor Léo falou na aula. Se tiver vírgula antes do que, é explicativa. Se não houver vírgula antes do que, é restritiva. Olha a aula, olha o nível da aula do professor Léo envolvendo outros assuntos. Ficou bem claro? Sem vírgula, restritiva. Com vírgula, explicativa. Então vamos lá então. Agora fica fácil aí, ó. Deixa eu ver. Subordinada adjetiva, exceto, né? Só que nesse caso, gente, ele quer, olha só, o elemento destacado introduz uma oração subordinada adjetiva. Então, ele está falando que em todas ali nós temos pronome relativo. Só em uma que não. Ou seja, você vai conseguir trocar o que pelo isso. Olha o macetão de novo. Você vai conseguir trocar o que pelo isso. Conseguindo trocar o que pelo isso, você indica ali que não há pronome relativo, mas uma conjunção integrante. Vamos lá, galera? Das 97 armas de fogo, o que está substituindo as armas? E não dá para trocar pelo isso, pronome relativo, oração adjetiva. As empresas, isso, não dá para trocar pelo isso, pronome relativo. Até porque o que substitui empresas. Letra C, podemos dizer ainda isso, ótimo. Letra C, a nossa resposta. Letra D, existem problemas no setor, isso, não tem como trocar. O que substitui setor, legal? Os vigilantes acompanhavam um caminhão, isso não tem sentido. O que substitui caminhão? E olha só, A, B, D e E, né? A, B, D e E, certinho? Isso mesmo. A, B, D e E, nós temos oração adjetiva restritiva, porque não tem a vírgula. Bem explicado, galera? Bem explicadinho? Legal aí? Tudo bem? Posso prosseguir? Vamos para a próxima questão. Olha aí, gente. Banca Cés Gran Rio novamente. Vamos lá então. Gente, vamos lá então o nosso comentário. Antes disso, olha aqui quem está aqui comigo. Ei, é a minha filha. Fala oi para eles. Fala. Oi? Oi? Aê! Fala, eu amo o papai. Eu amo o papai. Isso. Abençoe a vida deles. Fala, Deus abençoe. Abençoe. Amém. Toma, amor. Dá tchauzinho. Dá lá tchau pra eles. Dá tchau pra eles. Dá tchau, amor. Você tem que ir. Papai tá dando aula. Então, legal, gente. Vamos lá, nossa aula. Fecha a porta aí. Então, ótimo. Sentença redigida de acordo com a norma padrão. Gente, pega o primeiro verbo depois do que na letra A. Gosto. E vamos questionar o gosto. Quem gosta, gosta de. Legal? Os livros de que mais gosto. Ou poderia falar os livros dos quais mais gosto. A letra A está errada. Letra B. O documento que precisamos. Quem é o primeiro verbo depois do que? O primeiro verbo depois do que é precisamos. Vamos lá. Quem precisa, precisa de. O documento de que precisamos. Ficou claro? Letra B também está errada. Letra C. O colega que emprestei o livro. Ele emprestou o livro a alguém. Então, quem empresta uma coisa a, dentro desse contexto. O colega a que emprestei o livro. Letra C também está errada. Na letra D. O apartamento que moro me foi dado por meu pai. Gente, quem é o verbo depois do que? Moro. Quem mora, mora em. Legal? Quem mora, mora em.
E sobrou a letra E, o amigo com quem me encontrei. Quem se encontra com alguém. Olha a importância dos pronomes relativos e de pegar essas maldades. Banca, ses, gran, rio. Ficou bem claro? Então, vamos lá, mais uma questão, a banca Fumarc. Olha aí, várias bancas de concurso, ó. Banca Fumarc. Olha a questãozinha, gente, da banca Fumarc. Gente, vamos, onde está essa matéria, Léo? A matéria está aqui, ó. Vamos lá, deixa me ver, ó. Só para vocês verem. Olha aqui a matéria do professor Léo. Quando houver vírgula antes do que, explicativa. Quando não houver vírgula antes do que, restritiva. Ficou bem claro? Só voltando aqui, ó. Então, sem vírgula, restritiva. Com vírgula, explicativa. Então, tentem fazer aí, por favor. Vamos lá, todo mundo. Pode tentar fazer aí agora, ó. Legal? Posso responder? Então, vamos lá então, né, pessoal? Olha que legal. Gente, letra A tem vírgula antes do que? Explicativa. Letra C tem vírgula antes do que? Explicativa. Letra D tem vírgula antes do que? Explicativa. Sobrou quem, gente? Letra B de bola. Ela é restritiva. Vamos para mais questões? Curte o vídeo, curte, compartilhe, tá, gente? Se inscreva no canal se você não é inscrito, divulgue nosso canal. Agora, banca FGV. Vamos lá, banca FGV. Vamos lá, olha a banca FGV, que é considerada uma banca meio complexa, hein? Então, vamos lá, ó. Ele deu um trechinho e ele pergunta, nesse segmento do texto, as ocorrências do vocábulo que estabelece relação semântica. Gente, o que é isso? Substituição. Ele está perguntando, quantos quês ali substituem um substantivo? Ou seja, quantos quês ali são pronomes relativos? Eu tenho um que como pronome relativo, eu tenho dois quês, eu tenho três quês. Deu para entender isso? No segmento do texto, ocorrência do vocábulo que estabelece relação semântica, de sentido, ou seja, está substituindo alguém. Olha a banca FGV cobrando pronomes relativos. Vamos lá, gente, olha só. Uma brasileira sobrevivente de um campo, todo mundo acertando. Ana acertou, Gil acertou. Legal. Tem algum curso específico para a área militar? Tem sim, Rodrigues. Depois é só me chamar lá no Zap. Contou o quê? Gente, contou isso. Olha só, contou isso. Dica, quando houver questões em que há 1, 2, 2 e 3, não faça tudo. Comece pelo mais fácil. Contou isso, esse que não é pronome relativo, ele é uma conjunção integrante. Se ele é conjunção integrante, ele não pode estar na resposta. Olha que calma, olha que tranquilidade. Então, de cara, tchau para a letra A, tchau para a letra B, tchau para a letra C. Tchau para a letra... Gente, mandamos 3 questões só de saber uma dica. É isso que eu falo, você não tem que saber muito. Ah, se souber muito, melhor ainda. Mas se você souber um pouquinho, se você souber as manhas, os macetes, fica fácil. E ó, vai sair um concurso muito top agora, que é da Polícia Federal, hein? Tá aí para ser aprovada 600 vagas. E lembrando que a gente tem lá o curso voltado para a banca CESP. E lembrando, o meu curso é desse jeito. A gente tem o curso de gramática, tem o curso de questões, tá? E se tiver dúvida, tem suporte comigo. Então nós já mandamos embora aqui, cadê? Nós já mandamos embora a letra a letra B e a letra D. Aí você já sabe que a 2 é um pronome relativo, porque ela está na letra C e está na letra E. Ficou bem claro. Basta fazer a número 3, mas vamos fazer todas. Por 2 vezes. Esteve numa fila que a encaminhava. Então, o que está substituindo a fila. Ficou bem claro, gente? Então, ótimo aí, ó. A 2 é um pronome relativo mesmo. E que, nas 2 vezes, o mesmo soldado alemão a retirou da fila. Aqui vem uma pegadinha da banca FGV. Vamos ler desde o início, ó. Uma brasileira, sobrevivente de um campo de extermínio nazista, contou que, por 2 vezes, esteve na fila que a encaminhava para a câmara de gás. E que, esse e que, gente, está ligado lá em cima ao verbo contou. Contou que encaminhava para a câmara de gás e contou que, e contou isso. Esse terceiro que é uma conjunção integrante também, porque ele está ligado ao isso. Contou que ela era bonita e
que, nas duas vezes, o mesmo soldado alemão a retirou. Deu para entender? Esse segundo período está ligado ao que lá em cima, ao verbo contar. Contou isso, conjunção integrante, resposta letra E, é de elefante. Um beijo para vocês, muito obrigado, foi um super aulão, dicas, conteúdo, teoria, questões, macetes para vocês. Deus abençoe, ore por mim aí, cada um de vocês são abençoados. Um abraço, mulheres, um beijo para todos vocês aí, do fundo do coração. Boa noite, durmam em paz e até mais. Fui!